Fala galera, tudo bem? Professor Icaro aqui. Então, continuando nossa saga Prova Enem, tô com uma questão aí da aluna Everline, terceiro ano B. Ela tá com uma dúvida, vamos ver se a gente consegue responder a questão, tá certo? A questãozinha é essa, vamos para a questão. A utilização de fusíveis em equipamentos eletrônicos é fundamental para a sua preservação. De forma simplificada, esse dispositivo é composto de terminais metálicos conectados por um fio condutor envolvido por um corpo de vidro, como ilustrado na figura. A passagem de corrente elétrica gera calor por efeito Joule, o que provoca um aumento local na temperatura. Considere que são necessários, em média, 4 amperes de corrente para a elevação da temperatura em 1 grau Celsius. As temperaturas de fusão de diferentes materiais são apresentadas a seguir. Certo, aí aqui a gente tem a figurinha do fusível, né? E temperatura de fusão dos materiais. Na faixa azul aqui mais escura, a gente tem os materiais frâncio, estanho, zinco, prata e silício e as temperaturas de fusão desses materiais. O que isso quer dizer? Que o frâncio, ao atingir 27 graus Celsius, ele vai começar a derreter, tá? O estanho, a atingir 232, ele vai começar a derreter, tá bom? Continuando, para um equipamento que deve operar com uma corrente menor que 1000 A, o material adequado para o fusível é... Então, primeiro a gente tem que saber como é que funciona o fusível, né? Vocês estão vendo aí a tela, acredito eu, mas o fusível basicamente é esse cilindro aqui, que tem essas duas extremidades aqui metálicas, né? São condutores aqui, essas duas extremidades do fusível, certo? Tem um vidro aqui em torno de um material condutor que faz uma ponte entre esses dois terminais aí elétricos, tá bom? E aí, para que serve, né? Imagina aí que desse lado do circuito eu tenho alguns componentes eletrônicos que eles estão sensíveis a determinados valores de corrente elétrica. E desse lado aqui a gente tem a introdução da corrente elétrica nesse circuito. Aí imagina, como está dizendo aqui na nossa questão, que o valor, eu só posso ter valores de corrente aqui menores, certo? Que 1000 A. Por quê? Se eu tiver uma corrente maior que 1000 A, né, e eu tenho componentes eletrônicos aqui desse lado, que eles só podem ter, sei lá, 1000 A de corrente. Se eu passar esse valor limite, o que vai acontecer é que esses componentes eletrônicos aqui eles vão acabar queimando, né, e danificando o nosso circuito. Aí o que acontece? Eu tenho que ter certo material aqui que constitua esse condutor aqui que funciona como ponte, né? Que quando eu chegar perto desses 1000 amperes aqui, ele, né, de corrente, ele se rompa, interrompa o fluxo de corrente, né, para que eu não danifique os componentes eletrônicos do meu circuito desse lado aqui, tá certo? Tudo bem aí? Então, eu vou ter que ver um material, certo? Que a temperatura, tá, seja adequada para que antes de ele atingir esse valor limite, né, ele derreta e eu interrompa esse fluxo aqui, tá certo? Aí, olha só, o que é dado na questão aqui? Ele diz para a gente na questão, certo? Que 4 amperes de corrente elétrica, né, elevam a temperatura em 1 grau Celsius, tá certo? Lembrando que o meu valor, ele só suporta aqui um valor de corrente, certo? Menor que 1000 A, tá certo? Então, vamos lá. Olha só, eu sei que 4 A de corrente equivale a um aumento de temperatura de 1 grau Celsius, certo? E 1000 A de corrente equivale a uma variação de temperatura de quanto, né? Aí vamos lá, o que a gente faz para resolver? Vamos fazer meio pelos extremos, correto? Continuando, tá? ΔT vezes 4 dá 4 ΔT, 1000 vezes 1 vai ser 1000, tá certo? A gente quer isolar aqui a nossa variação de temperatura, o nosso ΔT, né? Se o 4 está multiplicando, a gente vai colocar lá para o outro lado ele dividindo, correto? Se a gente fizer essa conta aqui, essa divisão, a gente vai perceber que a variação de temperatura é 250 graus Celsius, tá certo? Então, essa daqui é a minha temperatura limite, né? Se eu passar dessa temperatura, isso quer dizer que está entrando mais de 1000 amperes de corrente e provavelmente vai danificar os meus componentes eletrônicos do outro lado do circuito. Ou seja, eu preciso,
tá? De um material que se funda, ou seja, essa parte do material condutor derreta, certo? Antes de atingir essa temperatura de 250 graus Celsius. Tudo bem? Então, vamos olhar nossas alternativas aí. O que a gente tem, né? A gente está vendo o zinco aqui, que tem uma temperatura de fusão de 420 graus Celsius, ou seja, muito mais que 250. Isso quer dizer que passaria uma corrente muito maior que 1000 amperes para esse lado aqui e danificaria meus componentes eletrônicos, né? Tanto o zinco, quanto a prata, quanto o silício. Tá certo que tem valores de temperatura de fusão muito maiores que 250 graus Celsius, né? Então, a gente fica com o frâncio, tá? E o estanho, né? Para ser nossos candidatos aqui de resposta. Mas veja só. Vamos ver quanto é que está a temperatura aqui. Agora, né? A temperatura atual em Alagoas. Vamos ver aqui, ó. Temperatura atual Alagoas. Bom, em Alagoas a gente tem aqui uma temperatura atual de 31 graus Celsius. O que isso quer dizer, professor? Isso quer dizer, certo? Que o nosso frâncio aqui, a 31 graus Celsius, ele já teria derretido, né? Então não teria passagem de corrente mais a 31 graus Celsius. Veja só, a temperatura ambiente, né? Que provavelmente esse material aqui vai estar também a temperatura ambiente, de 31 graus Celsius, ele já teria derretido. Então, eu não teria mais passagem de corrente a 31 graus Celsius, que é a temperatura ambiente daqui de Alagoas nesse momento. Ou seja, eu preciso de um material que, enfim, suporte temperaturas um pouco maiores, né? Ok? Para que ele não derreta. Então, a gente também já poderia excluir o frâncio, porque a própria temperatura ambiente já derreteria esse material. O que deixa a gente com o estanho, certo? Porque ele suportaria aí, ó, centenas já de graus Celsius, né, antes de derreter. Ou seja, temperaturas muito maiores que 31 graus Celsius, né, que é a temperatura ambiente agora, seriam suportadas por esse material e eu não teria rompimento aqui, certo? Do meu material condutor, né? E o que mais? Ele também, antes de chegar ao nosso valor limite aqui de 250 graus Celsius, certo? Ele se romperia e protegeria os componentes eletrônicos que estão aqui do nosso lado direito. Tranquilo? Então, resposta estanho, tá certo? Tranquilo? Qualquer dúvida, tô lá no Estudo Orientados, do terceiro ano B. E é isso. Beleza, pessoal? Até a próxima. Valeu, obrigado!